ele tem que ir com todo pique, né? Atenção, contato e região! Na Avenida 15 de Novembro, nas proximidades do Hospital Municipal do Condato, você tem Academia Visual Fitness. Agora com nova administração do professor Derivante Bibi. Faça sua matrícula nos turnos da manhã, tarde e noite. Academia Visual Fitness. Na Avenida 15 de Novembro, nas proximidades do Hospital Municipal do Condato. Organização do professor Derivante Bibi. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Grupo Novo Brasil. Tudo o que você precisa em um só lugar. Ferro e Aço Novo Brasil, Casa e Rações, farmácia, padaria e supermercado Novo Brasil. Faça suas compras sem sair de casa, usando o nosso aplicativo. Compre sem fila, é só baixar. Grupo Novo Brasil, Avenida Olegário Fonseca, em Condado, Pernambuco. Começa agora A entrevista do dia, debatendo os principais temas de interesse da comunidade. Itamar Júnior, o comunicador da família. Olha, 1h03, 13 horas, 1 minuto, na Rádio HD FM de Aliança Pernambuco para todo o Brasil. A partir desse instante, estamos também ao vivo, simultaneamente pelo Acesso TV, que retransmite a nossa entrevista de hoje, que será muito proveitosa, será um papo muito gostoso, um debate que irá enaltecer e engrandecer os conhecimentos. Hoje, com o meu convidado, que iremos falar de vários assuntos que interessam a sociedade da Mata Norte e aqueles que nos acompanham. Vocês que nos acompanham pelo Facebook, por gentileza, compartilhem esta live para que outras pessoas possam ter acesso a ela. A partir desse instante, também estamos com o apoio do Grupo Novo Brasil, Supermercado Novo Brasil, Padaria Novo Brasil, Casa de Ração Animal Novo Brasil, Farmácia Novo Brasil e também Ferro e Aço Novo Brasil. Falamos em nomes de Miguel Andrade e de Maurício Andrade Família. Pois bem, família, como foi amplamente anunciado, hoje eu tenho mais uma oportunidade de sabatinar, de receber aqui no programa este jovem antenado com os assuntos que interessam a população, um jovem de visão, professor de filosofia, o professor Apolo Távora. Satisfação, amigo, recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Boa tarde, seja bem-vindo à Rádio HD FM. Boa tarde, Itamar. Quem agradece sou eu, o prazer é todo meu de poder estar mais uma vez com você aqui na 98.5. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? É daqui para melhor? Daqui para melhor. Muito bem. Professor Apolo Távora, eu lhe perguntei na sua outra vinda aqui no programa, o que significa a palavra filosofia, né? O que significa que você fez uma narrativa e para aquelas pessoas que não ouviram ou que ouviram e ainda não assimilaram, o que significa? O que é que ela define? Teologia no outro programa, né? Sim, a teologia, sim. Isso. Filosofia agora. Na verdade, a palavra filosofia ela é uma junção de duas palavras, né? Filo e zofia. Tô entendendo. Amante da sabedoria ou amante do saber, ou amigo do saber. Então, aqueles que estudam filosofia, ou aqueles que cunharam o termo filosofia, cunharam nesse sentido. Quando se perguntava o que você era, ele dizia, eu sou um amante do conhecimento, um amante do saber. Então, o filósofo se apresenta não como aquele que sabe tudo, ou aquele que sabe todas as coisas, mas aquele que está ligado ao saber, aquele que ama saber as coisas. Você é professor por vocação? Por vocação. Por que escolheu seguir esta sua intuição
de ser um educador? Na verdade, a educação, ela é pulsante das minhas veias, né? Tô entendendo. Eu me vejo instruindo pessoas. Então, a educação, ela não se faz apenas no âmbito escolar, não se faz apenas no que a gente chama das quatro paredes, né? Mas ela está além dessas coisas. A educação, ela é para a vida toda. Então, eu me vejo hoje instruindo pessoas, sendo instruído por pessoas através dessa ferramenta que é a instrução, a educação. E todas as profissões passam pelo professor, né? Passa por ele. Ele é o instrutor. Na verdade, a gente chama da base, né, da nossa sociedade, no que tange aos aspectos da instrução. Então, o professor é muito importante, importantíssimo. Eu quero saudar todos os professores de Aliança e da Mata Norte em nome do professor Apolo Távora, que é o meu sabatinado de hoje. É 1h07. Está nos acompanhando Jurandir Galdino. Conhece Jurandir? Conheço Jurandir. Da banda Fontes da Paixão, né? Jurandir é uma figura de grande nome. É verdade. Currículo na cidade. Então, assim, eu cresci vendo Jurandir, assim como tantas outras pessoas. Forte abraço, Jurandir. Aquele vozeirão que ele tem, né? Vozeirão. É até pré-candidato. Já acompanhei muitas vezes suas canções, são ótimas, excelente. Inclusive até pré-candidato a vereador com o atual prefeito Antônio Cassiano. Jurandir Galdino, grande abraço. Elisânia Oliveira está nos acompanhando também. Elisânia, ex-vereadora, né? Está lhe cumprimentando, mandando um grande abraço para você. Ex-vereadora e é pré-candidata não, já é candidata, né? Já teve uma convenção com Antônio Cassiano. Muito bem. 1h08. Muito obrigado, Elisânia, por sua audiência e a vocês que nos acompanham pelos 98,5 MHz. Professor Apolo Távora, você que também é um educador, além de ser um grande educador, é um rapaz que tem visão, que tem conhecimento dos fatos e o fato que está hoje, neste momento, mais em evidência é o fato da campanha política que nos avizinha aí. A legislação eleitoral, a justiça eleitoral permite que os candidatos que já tiveram as suas homologações já registradas, já escolheram o seu candidato a prefeito, vice-prefeito e vereadores nesse pleito 2020, que já a partir do próximo domingo, dia 27, já a usina começa a moer, né? Dada a largada já. Dada a largada, né? Tiro pra cima e a gente vai pra briga. Pra briga, né? Lá no município de Condado estava um imbróglio danado. Comentava-se que o grupo das oposições que representam hoje a doutora Andréa Quental, né? Que é uma candidata que já foi testada nas urnas, que tem uma votação que até me surpreendeu. Eu sou um formador de opinião. E eu não esperava que a doutora Andréa tinha uma votação gigante, que feito ela teve há 4 anos atrás, e que hoje faz parte do grupo das oposições. Sim, né? Hoje fazemos tem também o empresário Albino Silva, né? Que ainda não foi testado nas urnas como nenhum candidato para julgamento popular, não se tratando de um eletivo de um cargo público, né? De um cargo público. A gente não pode falar com muita propriedade quantos votos Albino vai ter, ou se vai ganhar eleição, ou se vai chegar perto, ou se vai ficar no 3º lugar, se vai ficar no 2º, se vai ganhar, ou se vai ficar no 4º lugar. Estava um embrólio danado que se comentava aqui, o que se esperava aqui no programa, é que poderia haver uma junção entre o grupo das oposições, doutor André e Albino, doutor André, uma dobradinha, e para minha surpresa e para a surpresa da população, isso não aconteceu, não se concretizou, né? E aí? Daqui para frente, como é que o eleitorado vai aguardar as cenas dos próximos capítulos? Como é que vai desenhar a campanha a partir de domingo? Correto. Eu queria só dar um recado no pessoal. Se o meu microfone estiver baixo, que às vezes pode ficar baixo, vocês dêem um avisozinho aí que a gente corrige aqui, tá? Respondendo ao nosso amigo Itamar, é o seguinte, Itamar, a política municipal, principalmente no aspecto municipal em Condado, sim, ela se desenhou de uma forma diferente esse ano, porém ela não é surpreendente, né? Porque em outros anos a gente já teve brigas semelhantes, briga no sentido não de rivalidades, mas a gente teve encontros
semelhantes e às vezes até mais acirrados. A campanha municipal desenvolveu-se da seguinte forma. Esperava-se, evidentemente, isso era notório em toda a cidade, a junção política entre Andréa Quental e Albino Silva para marchar contra o atual prefeito Antônio Cassiano. Para se fortalecer o grupo das oposições, né? Das oposições, que é natural acontecer isso em várias cidades nesse período eleitoral, uma junção contra a situação. Como aconteceu aqui no município de Aliança, né? Aconteceu aqui no município de Aliança. Então isso é normal, esse anseio, essa espera era comum e normal. Não aconteceu, porém a campanha segue e continua. Como mesmo você falou, a partir do dia 27 e 29, a gente vai dar a largada e vamos para a corrida. Como essa corrida vai se desenvolver, como isso vai acontecer, os pormenores, os bastidores, os detalhes, a gente sabe que a política ela é a arte da comunicação. Sim. A comunicação vai ser fundamental nesse processo eleitoral e aqueles que se comunicarem melhor, aqueles que articularem melhor, vão sair na frente. E eu penso que a Andréa Quental, juntamente com a Edilberto Quental, o Josué Fonseca, tem hoje a comunicação nos lábios. Eles conseguem se comunicar, conseguem entrar onde poucas pessoas entram e pode ser que estejam na frente. Eles vão ter discurso para a campanha? Discurso ele já tem, né? O discurso tanto de Edilberto como de Andréa, né, que é mais jovem nesse pleito eleitoral. E que discurso seria esse, na sua visão? Na verdade, é o seguinte, quando a gente fala na questão do discurso, até filosoficamente a gente estuda isso. Estou entendendo. Existe um discurso e existe uma realidade. Discurso versus realidade. Por exemplo, você vê várias pessoas discursando no município de Condado hoje que será o prefeito de Condado. Existe o discurso, mas existe também a questão da realidade, ou seja, discutir que será, propor que será, não é a realidade. Hoje eu vejo que Andréa Quental, juntamente com José Fonseca, tem essa capacidade não só de discurso público, mas de ações públicas, né? Eles apresentam-se com melhores propostas públicas para o município de Condado hoje, né? Não são propostas de manutenção, como eu vejo, né? A gente vê hoje a atual gestão com propostas de manutenção daquilo que já se tem. Então isso não é uma questão nova, isso é uma obrigação. Pagar funcionários em dia, pintar prédio público, calçar ruas, isso são questões de manutenção do município. Isso não é nada de novo, não tem nada de extraordinário numa gestão que mantém. A gente quer coisas novas, a gente quer criações novas, projetos novos. Por exemplo? Agregação. Por exemplo, hoje em Condado a gente tem dificuldade na saúde. A gente tem na frente da saúde hoje alguém que no meu entendimento não tem um determinado tipo de preparo para tal, tá? Cursar medicina, cursar um curso na área de saúde, isso não quer dizer que eu tenho um preparo para gerir. A gerência pública ela é completamente distinta. Então, assim, hoje eu vejo a saúde de Condado defasada, há uma defasagem da saúde. Eu vejo hoje a infraestrutura trabalhando juntamente com a saúde e despejando nas entradas de Condado com concreto, areia, como se fosse barreira sanitária. Tá? Isso não é política pública, de gestão pública. Não se faz assim. Qualquer cidade dessa daqui da Mata Norte que você andar, não tem isso. Como é que eu me utilizo da ferramenta pública, do meio público, do recurso público para fazer isso? Então, assim, eu não consigo me comunicar com isso. Eu não consigo entender barreiras sanitárias em que os barreiristas almoçam, né? Eles vão almoçar e a barreira fecha, de noite a barreira fecha. Se vai botar uma barreira sanitária, seja efetivo. Existe o município da Paraíba, como também municípios aqui de Pernambuco, que é 24 horas a barreira sanitária, se você entende aquilo como barreira sanitária. Então, assim, são questões de políticas públicas que eu não entendo que deveria ser feita dessa forma, tá? A gente vê também no setor de educação algumas defasagens, algumas pessoas que gerem que não têm ainda a capacidade de gerir. E eu torno a dizer a você, então, mas não é a questão de cursar apenas, é a questão do desenvolvimento da gestão. Ou seja, se vai colocar para gerir, aquela pessoa tem que ter capacidade de gerência. Isso na gestão do Cassiano não existe. Não existe. Olha, 1h, 16 minutos, estou conversando com o professor Apolo Távora, aqui no programa, falando hoje sobre o cenário político lá do município de Condado, que está se desenhando de uma forma que vai ser uma briga de gigantes. Meu caro amigo professor Apolo Távora, o que houve?
De fato, faltou comunicação para que houvesse um entendimento entre o grupo das oposições, faltou comunicação, faltou alguém ceder, faltou alguém ter espírito de grandeza, de humildade. O que faltou de fato para o grupo das oposições pudessem caminharem juntos nesse pleito? Na verdade, a minha leitura em relação a essa questão da junção é que não faltou comunicação. Estou entendendo. A comunicação, ela existiu. A troca de informações, ela existiu. Agora, o que acontece por trás, nos bastidores de uma campanha como essa, são coisas escusas. Por exemplo, eu tenho um candidato a prefeito de Condado, que é Albino Silva, que está cercado de pessoas das quais entendem que ele tem o perfil para o pleito do executivo. Ele tem a capacidade dessa gestão pública. Então ele cerca-se dessas pessoas, essas pessoas dizem que ele está bem, essas pessoas dizem que ele tem essa capacidade, essas pessoas dizem que o nome dele está na rua. Então, eu lembro... Que ele vai ganhar a eleição. Que ele vai ganhar a eleição. Então, assim, eu lembro muito bem de Elvis Presley, quando Elvis Presley passou um período de sua vida com seus empresários, dizendo que ele estava bombando. Né? E quando ele resolve chega para lá naqueles empresários que só traziam para os seus ouvidos o filé e contratou novos empresários, um desses empresários, isso aí na década de 70, antes de 70, chama ele para dar um passeio no shopping, por exemplo, e Elvis Presley não é reconhecido, as pessoas não conseguem reconhecê-lo, né? Então ele ali percebe que ele não é aquilo que as pessoas do seu círculo diziam que era. Então às vezes a gente gira com um círculo que a gente entende que o círculo está a nosso favor e a gente não consegue perceber como esse círculo gira, porque a gente é parte dele. Saindo um pouquinho do círculo, isso aqui é uma filosofia antiga, a gente consegue ver como é que o círculo gira, tá? Um filósofo antigo dizia a expressão: só depois de deixarmos a cidade é que a gente vê quão altas estão as torres acima das casas. Tô entendendo. Ou seja, somente de um alto de uma montanha que você consegue ver o cenário completo de como aquilo se caminha. Então, no meu entendimento hoje, eu não entendo o Andréa Quental como vice de Albino nunca. Você falou que ela foi testada, a mulher foi testada com 7 mil votos. É muito voto, viu? Então eu não posso pegar uma mulher dessa e dizer que ela tem que ser vice de alguém que está tentando pela primeira vez um pleito eleitoral no condado. Então a gente tem que botar o pé no chão, a gente tem que ser realista nesse sentido. Aqui não tem uma questão de orgulho, campanha não é só dinheiro. Campanha não é só recurso financeiro, campanha é voto, campanha é a pessoa na casa é o candidato na casa das pessoas, é o candidato que tem acesso a essas pessoas. E Andréa Quental já tem esse acesso, ela já tem essa entrada, ela já tem à sua disposição as suas casas abertas nesse sentido. Então é um dos primeiros erros que eu consigo notar. Uma assessoria que diz que você pode, que você é, quando na verdade você não pode, você não é. Quer dizer que você afirma que Albino Silva não está bem na fita. Alguém que está ao seu lado que está colocando isso na cabeça dele. Eu deveria pensar como pensava Elvis, né? Eu deveria pensar como pensava Elvis. Ou seja, eu vou mudar aqui um pouquinho esse pessoal que está ao meu redor. Tô entendendo. O pessoal que só traz o filé para os meus ouvidos e eu quero ouvir o que é que realmente eu sou. Então, assim, a gente escuta hoje, Itamar, falar de Albino, um grande empresário. Eu admiro o Albino e ele tem o meu respeito por ser um grande empresário de sucesso. E ver Albino depois de uma convenção virar meme nas redes sociais, grupos de provedores dos quais nutrem por ele respeito por ele ser o que ele é, sorrir desses memes. Eu não posso afirmar, mas ouço das bocas miúdas que ele tem um ponto de contato em audição e estava ouvindo. É um ponto de ouvido, né? Um ponto de ouvido. Não posso afirmar isso, mas as bocas miúdas se comunicam em Condado. Inclusive chegaram também essa informação dos meus ouvidos. Dos seus ouvidos também. Então, assim, ele ouve o discurso, se atrapalha no discurso, porque gerir a coisa pública, dirigir-se ao povão, à massa, é diferente de se dirigir aos seus 50, 100 funcionários. É uma coisa um pouco diferente. Então, assim, virar meme hoje tá sendo chacotado pelo povo nessa questão pública. É uma coisa que
tem que se parar para pensar. Esse é um primeiro fator que eu penso sobre ele. O segundo fator que eu penso sobre ele é essa questão da humildade. Eu não posso pegar uma candidata de 7 mil votos, testada nas urnas, e jogar do seu lado como uma vice, porque você apresenta na cidade um grande poder aquisitivo. Isso não é tudo. Isso não é tudo. Conversando com o professor Apolo Távora aqui no programa. Olha quem nos acompanha, Silvano Mendonça. Conhece Silvano Mendonça? Conheço Silvano. Silvano é nosso amigo. Já candidato aí candidato a vereador do município do Condado, e acredito que vai ser bem votado e muito bem votado. Vai ter uma votação muito boa, expressiva, né? Também pelo trabalho que ele vem fazendo, né? É alguém que já vem trabalhando há muito tempo, né? E pela pessoa que ele é, né? Um cidadão que respeita todo mundo, para ouvir as pessoas, quando diz que pode, quando diz paciência, não pode, né? Silvano não trabalha com mentira, ele não engana a pessoa. Estou entendendo. Se pode, pode. Se não pode, não pode. E o trabalho que ele vem fazendo em prol da saúde do povo de Condado é de tirar o chapéu. Muito obrigado a Silvano Mendonça por sua audiência. Tá no MDB, né? MDB, né? MDB. É o partido da candidata. Andréa Quental. De Andréa. Olha, também quem nos acompanha é Evandro Robson. Também é candidato a vereador lá no partido do atual prefeito, né? Sim, sou Evandro Robson. Conheço o Evandro. Um grande abraço, forte abraço, Evandro. Ele disse que está gostando do debate. Meu caro amigo professor Apolo Távora, quando não houve essa junção nesta convenção de agora até o dia 16 de setembro, né? De setembro, o grupo do atual prefeito, Antônio Cassiano, eles estão muito motivados, estão muito aguerridos, estão confiantes na vitória. É interessante essa questão, porque eu não sei como é que uma equipe se motiva à vitória depois que 2 candidatos de oposição não se juntam. Deveriam estar motivados se o seu gestor estivesse bem na fita, que também não é a realidade. Itamar, Ariano Suassuna, ele dizia a seguinte expressão: existem 2 Brasis. O Brasil oficial, que é o do jornal, e o Brasil real, que não aparece no jornal. Então, com isso, eu digo que também em Condado existem 2 condados. O condado oficial, que é o das redes sociais, que é o do Instagram da prefeitura, que é o do Facebook da prefeitura, que é do WhatsApp da prefeitura, que são aqueles que apresentam-se como condado oficial. É jantar e mais jantares, é o condado do boteco, é o condado de pit stop de posto, é o condado que aparece com almoços em repartições públicas com os funcionários. Aquele é o condado que aparece pessoas bem vestidas, pessoas bem organizadas e alinhadas. Esses são os que comem na mesa do rei. Esses são aqueles que partilham da gordura do reinado. Mas o condado oficial é aquele do seu Pedrinho das Casas Novas, é aquele de Dona Marinha de Diogo, é aquele que ninguém vê, que não aparece. É essas pessoas que gravam um vídeo dizendo que está precisando de saúde, que está precisando de medicamento, está precisando de comida, que até o que se dá a essas pessoas é humilhado. Então, se você andar nas ruas de condado, e que você anda, e eu também ando, o condado real não aprova essa gestão. O condado real não aprova essa gestão, o oficial aprova. Porque enquanto tiver ração, enquanto o faz-me rir estiver indo pro bolso do condado oficial, eu vou botar nas redes sociais. Uma palavra que está na moda nos grupos do WhatsApp, é o pirão, né? O pirão? Pronto, o pirão. Enquanto o pirão tiver caindo no bolso, eu defendo o condado oficial com unhas e dentes, mas esse não é o condado real. O condado real, você tem que sair de sua casa e ir nessas comunidades. Quem elege prefeito em condado não é os oficiais, é a periferia. Quem elege prefeito em condado não são aqueles que se apresentam como os oficiais. E as pessoas que residem mais afastadas do centro, com quem elas votarão? As pessoas que residem mais afastadas do centro e que eu tenho a oportunidade de saber e de andar, aprovam Andréa Quental. Não pelo fato da minha pessoa marchar ao lado de Andréa Quental, mas isso porque já vem de campanhas passadas.
pelo legado de Edilberto Quental, pela estrutura que Edilberto Quental favoreceu essas pessoas. Andréa toma essa responsabilidade agora, vem aguerrida, tem 7.000 votos na campanha passada e vem para cima do pleito agora com a mesma força, com a mesma garra, se não maior, com a mesma determinação de vencer essas eleições. Então, assim, Andréa, quando entra nessas casas, quando chega nessas comunidades, ela tem receptividade, ela tem abertura, as casas se abrem para que ela entre, para que ela sente, para que ela coma. As pessoas oferecem a ela o que tem, no momento, o que tem de melhor. Então, assim, eu já tive a oportunidade de caminhar ao lado dela, ver pessoas que têm problemas de saúde, deitadas em colchão, sem assistência ao município, mas isso não aparece no condado oficial. Isso não aparece no condado. No condado oficial aparece que está tudo bem. No condado oficial aparecem as melhores fotos tiradas pelas melhores lentes. Mas quando a gente vai olhar o olho nu, Jesus Cristo disse uma coisa muito interessante. Jesus Cristo disse assim: Sim. Quem dos seus filhos pede pão e peixe, e o pai vai dar uma pedra? Então o que eu vejo aí são caminhões e caminhões de pedra sendo arriados nas comunidades, como se aquilo fosse suficiente para aquela comunidade. Isso será, no dia 15 de novembro, respondido nas urnas, e ele terá a maior decepção eleitoral da vida dele, porque não se trata do povo de Condado com pão, não se trata do povo de Condado com pedras, mas com pão e com peixe. Meu caro amigo professor Apolo Távora, 1h28, 1h28, mas caso doutora Andréa Quental seja eleita prefeita do município do Condado, porque o que eu já ouvi comentário no meio político é que doutora Andréa não tem a estrutura financeira do atual prefeito, que já é milionário, é empresário, está com a máquina na mão. O empresário Albino Silva, que eu não sei no bolso de ninguém, o que se comenta que ele também é um milionário, uma pessoa bem sucedida na vida, e o que se comenta no meio político que a doutora Andréa Quental, ela não tem essa estrutura financeira que os demais têm, os seus dois principais adversários deste pleito. Mas vamos lá, digamos que o enterro volte e doutora Andréa Quental seja eleita prefeita do município do Condado. Vai ser um carnaval danado na cidade. Eu quero participar. Porque como eles falam no meu político, que aí será a Lisa ganhar para 2 milionários, meu amigo, só já vai ser muita zoada. É interessante também. É interessante que você toca nesse assunto, porque eu vi uma determinada pessoa comentar no Facebook assim. Estou entendendo. Eu admiro ela falou isso de forma chacota, isso foi uma chacota, mas ela usou essa expressão. Ela disse assim: eu admiro uma equipe que vai para as ruas sem dinheiro. Como brigar sem dinheiro? Eu respondo a essa pessoa e respondo... Principalmente com duas fontes... Duas figuras que se apresentam como os magnatas do dinheiro encontrado. Eu respondo a vocês, né, e respondo também a eles a seguinte expressão: André tem voto. Eu marcho com o André, não somente por causa disso, mas André tem voto. Simplesmente. Ou seja, eu tenho dinheiro, eu tenho um capital, mas eu não tenho voto. Isso é um problema. É interessante também a gente pensar que, pelo fato da carência do município de Condado, pode ser que isso conte. Essa ideia de você aparecer no dia com pão e com peixe, que a população precisa disso durante os 4 anos. Né? Mas eu apareço no dia, eu prometo os céus e as terras, eu prometo todos os fundos necessários para lhe tirar daquela situação, e o eleitor vai e cai mais uma vez nessa conversa. Mas o indivíduo não tem um projeto fixo, não tem uma proposta coesa para apresentar aquele eleitor, mas ele às vezes se ilude com essas coisas. A minha fala em relação a essas pessoas não tem problema de você pegar, não. Pegar o pão e pegar o peixe, pegar o circo dessas pessoas, não. Pegar o dinheiro dessas pessoas, não. Você pode até pegar. Agora, no dia 15 de novembro, coloque como líder do executivo deste município aquele que tem a capacidade de gerir de forma coesa, séria e sabendo o que está fazendo. E isso eu vejo que André tem. André tem essa vontade, e não somente vontade. André não só tem vontade, ela não só tem sonho. Ela tem propostas coesas
para gerir o município de Condado. Ela é muito bem orientada nesse quesito, ela toma o gosto pela coisa, ela pula da cama, ela vai para a rua e ela briga nesse sentido. Ela pode, amigos, não ter, mas ela tem voto para gastada na urna, isso é muito importante. Isso será fundamental. Olha, 1h32, estou começando com Apolo Távora aqui no programa, o professor. Apolo Távora, professor, me dê 1 minuto e meio, eu volto já já, vou aqui para o apoio cultural. Muito obrigado pela audiência. Atenção, Condado e região! Na Avenida 15 de Novembro, nas proximidades do Hospital Municipal do Condado, você tem Academia Visual Fitness. Agora com nova administração do professor Derivante Bibi. Faça sua matrícula nos turnos da manhã, tarde e noite. Academia Visual Fitness. Na Avenida 15 de Novembro, nas proximidades do Hospital Municipal do Condado. Organização do professor Derivante Bibi. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Grupo Novo Brasil. Tudo o que você precisa em um só lugar. Ferro e Aço Novo Brasil, Casa e Rações, Farmácia, Padaria e Supermercado Novo Brasil. Faça suas compras sem sair de casa, usando o nosso aplicativo. Compre sem fila, é só baixar. Grupo Novo Brasil, Avenida Olegário Fonseca, em Condado, Pernambuco. Supermercado da família. Você está na ZYW 580, HD FM, uma emissora da Associação dos Moradores do Terceiro Distrito de Aliança, Pernambuco, Brasil. Comunicador da família. 13h33. Olha, já estamos de volta, 1h33. Agradecer ao meu amigo Luiz Mário Cordeiro, aqui em Catolé, em Aliança. Muito obrigado, Luiz Mário, por sua audiência. Voltando aqui estamos em nome do Grupo Novo Brasil, lá na Avenida Olegário Fonseca, lá no Centro Comercial de Condado. Falamos em nomes de Miguel Andrade e de Maurício Andrade, família do Grupo Novo Brasil. Professor Apolo Távora, essa questão, professor, desse imbróglio, dessa confusão, desse disse-me-disse, vai para redes sociais com muita aresta, confusão do vereador Samuel Andrade e o atual prefeito Antônio Garciano. Como ficou essa situação? Então, a gente tem conhecimento dessa situação já há um bom tempo na cidade de Condado. Sim. E a gente escuta tanto pelas bocas miúdas como pelas bocas graúdas conversas semelhantes, né? A gente escuta uma linguagem popular do pessoal que é um circo, né? A linguagem popular é que Condado virou um circo com essa situação. Então, o que é que acontece? Mas pelo menos a lona é nova, né? A lona é nova. Outra rasgada. Essa questão é o seguinte: quando a gente começa a refletir em tudo isso, a gente vê as manobras políticas naturais que acontecem, mas acontece uma coisa fundamental aí, no meu ponto de vista e de análise, são as inconstâncias e traições do atual gestor em relação a essas pessoas. A gente conhece o caso de Samuel midiático, né? E aqui eu quero deixar o meu abraço também a Samuel Andrade, a quem eu nutro profundo respeito e admiração, né? Apesar de marcharmos em pleitos diferentes, já marchamos juntos, eu conheço Samuel. Mas a questão é o seguinte, o caso de Samuel tornou-se midiático, mas existem vários outros casos de pessoas semelhantes, também de vereadores, de ex-vereadores, que sofreram decepções semelhantes com Antônio Garciano. Então, assim, Garciano apresenta-se na cidade como alguém que precisa desses auxílios, dessas ajudas, e depois que esses auxílios chegam, ele escuta essas pessoas como se essas pessoas fossem meros objetos de uso para que seu nome cresça e cresça e cresça cada vez mais. Só quem é cego não consegue perceber que a gestão de Garciano em Condado estava na UTI.
precisando de respirações. Né? E Samuel, através de algumas emendas parlamentares, através do deputado Silvio Costa Filho, traz a Condado respiração em determinados campos. Na saúde, por exemplo, parece que 4 milhões na saúde. Essa questão da infraestrutura em algumas ruas de calçamento, porque se fosse pelo atual gestor, isso não aconteceria. A reforma do Paulão, A né? reforma do Paulão, que nem Samuel foi convidado para a reforma do Paulão, onde deu o embrólio, todo. Então, assim, se beneficiar da conquista dos outros parece ser uma característica desse cidadão. Se beneficiar da luta dos outros também parece ser uma característica desse cidadão. Então, quando Samuel recebe essa contrapartida de Cassiano, outros já receberam antes, só que não foram tão midiáticos, não foram para as ruas, não falaram que deveriam ir e falar também. Mas assim, há uma gama de pessoas hoje que não marcham mais ao lado desse cidadão por esse fato. E outros que ainda virão também quando receberem dele a mesma contrapartida. A ideia de não honrar com determinados compromissos que estabeleceu com determinadas pessoas. Parece ser uma característica dele e isso é muito complicado no que tange aos aspectos da gestão pública. E a candidata doutora Andréa Quintal está motivada, tá cheia de vontade de ir para a rua mesmo, para o embate? Andréa é aquela mulher que inspira o grupo, né? Tô entendendo. É aquela mulher que chama para a rua, né? É aquela mulher que diz, acorde e marche comigo, eu estou em tal lugar, eu estou em tal lugar, eu estou em tal lugar. Chega no meu zap, chega no WhatsApp de outras pessoas. Ou seja, a ideia de juntar-se a ela nessa briga, ela é aquela que marcha. Uma coisa interessante que até alguns grupos que eu participo, grupos e tá todo mundo, são grupos de WhatsApp que participam de situação, oposição, e a gente sempre está se comunicando, debatendo por ali, fotos de Andréa ajustando sua convenção. Eu vi essas fotos. No meio das pessoas ajustando a convenção. A ornamentação, não foi? Comumente, como uma mulher que realmente quer esta posição, quer lutar por Condado, comprou a ideia, abraçou essa ideia de Condado, assim como Edilberto abraçou também, e estava lá, no meio do povo para lá, no meio do povo para cá, ajustando, ajusta para lá, ajusta para cá, brinca com um, brinca com o outro, incentiva um, incentiva outro. Então, assim, eu vejo em André uma inspiração a ser seguida. Por isso marcho, por isso luto, por isso deposito minha confiança, gasto as minhas energias numa pessoa dessa natureza. Ora, o que se comenta lá no município de Condado, professor Apolo Távora, é que o ex-prefeito, o esposo da candidata Andréa Quintal, o doutor Edilberto Quintal, está muito afastado. Saiu fora de cena? Não. Edilberto, eu costumo dizer que Edilberto é uma grande mente pensante. Estou entendendo. Né? Vai chegar no momento, na hora certa? No momento certo e na hora certa. Na verdade, Edilberto já está. Ele já está. Só que a campanha é de Andréa. A campanha é de Andréa. Né? A gente tem que entender isso, que a campanha é de Andréa. Ela tem que caminhar com suas próprias pernas, né? Suas próprias pernas. Edilberto é um grande articulador. Conselheiro, né? Conselheiro, ele é um indivíduo de uma mente pensante, alguém que eu admiro e respeito muito, sigo os seus passos, aprendi muita coisa com ele e aprendo. Mas, assim, essa ideia de que Edilberto está afastado é a ideia de que as pessoas, de fato, querem vê-lo perto, querem revê-lo novamente, né? Mas, assim, ele também está nas comunidades, ele caminha com ela também, nesse sentido. A comunidade o abraça, as pessoas o ovacionam nesse sentido, tá? Mas, assim, a campanha e a marcha é a marcha de Andréa Quintal. Andréa Quintal vai resgatar, restabelecer, junto com Edilberto Quintal, Josué Fonseca agora, a história de Condado que foi na gestão de Edilberto Quintal de 2004 e 2008. Tá? É um resgate. 1h40. O grupo da situação, que é o grupo da oposições, a doutora Andréa Quintal e a doutora Andréa Quintal comemoraram a chapa de Andréa e Josué Fonseca. Eles comemoraram por quê? Estão comemorando até hoje. Não entendi. O grupo do atual prefeito, comemorando a chapa entre Andréa Quintal e Josué Fonseca. Interessante disso tudo, quando se trata das questões de vice. A gente estava até conversando sobre essas questões, porque se você prestar atenção, a gente vê que todos os que estão candidatos a prefeitos começam com A. Já percebeu,
Itamar, Antônio Cassiano, Antônio Carlos, Albino Silva, André Quental. É verdade. E os vices estão com J. Todos os vices com... Mas que isso... todos os vices com J. É uma ótima colocação. Você está de parabéns. Isso eu não tinha nem percebido isso. Preste atenção. O telespectador também preste atenção. É verdade. As cabeças com A e os vices com J. J. Né? Todos eles com J. Né? Então, assim, é interessante quando a gente... É uma observação muito interessante que você fez. Parabéns. Tá certo. Então, assim, quando a gente começa a discutir essa questão de vice, as pessoas nutriram, de fato, dentro da sua expectativa, das suas expectativas, a vinda de Albino para essa junção do pleito. Parece que as pessoas quiseram fazer uma equiparação entre a pessoa de Albino Silva e a pessoa de Josué Fonseca, por exemplo, né? Mas comemorar pejorativamente a junção de José Fonseca e Andréa é uma falta de conhecimento extremamente grande da luta e da caminhada da marcha de José Fonseca, por exemplo. Por exemplo, se a gente for discutir a ideia de vices e a gente pegar uma Jane da vida que caminha ao lado do atual prefeito Antônio Cassiano, a gente procura relevância. Por que a gente não encontra relevância? É até difícil discutir a relevância do que é irrelevante no aspecto de sua função. Samuel Andrade, como vereador, se destacou muito mais do que a articulação de uma vice como aquela. Então, assim, essa questão a gente nem discute mais. É como se fosse apagado do cenário. E eles que estão no ciclo, é como eu estou dizendo a você, quem está no ciclo não percebe o ciclo que gira. Quem está fora consegue perceber como é que está girando. E enxerga mais do que quem está dentro, né? Está dentro. Então, daqui de fora, eu também estou vendo quem está aí dentro. Qual a relevância da vice de Cassiano? Qual a relevância da vice de Cassiano no condado? Então, a gente tem que analisar essa questão também. Se o ataque parte do lado de Albino Silva, a gente tem um AJ de Araraca, por exemplo. A gente tem um AJ que marcha com a Edilberto em 2004, marcha com a Edilberto em 2008. A gente tem uma mulher que viveu debaixo da tutela de Edilberto, como também Jane, um certo tempo, e agora marcham contra Edilberto, mas foram apresentadas e introduzidas à política de condado por este homem. Quando a gente pensa também e vê a ideia de Jorge de Jararaca, a gente vê que quando Edilberto ia a Jararaca, por exemplo, tinha aquela receptividade na casa de Jorge de Jararaca e apenas. Quando as anunciaram em 2016, a gente tem uma decepção dentro de Jararaca. Com essa articulação política dentro de Jararaca. Então, se ela é uma opção de marcha para alguém, que seja uma opção de marcha para ele. Ou seja, não é uma opção de marcha para mim, no meu entendimento. Então, quando cai para Andréa, que parece ser a estrela, e é a estrela, parece ser aquela coisa que é estondiosa, aquela coisa que é grandiosa, e vem um homem como José Fonseca, que as pessoas pensam que não são, a gente conta a história de José Fonseca em Ieda Fonseca, que foi a sua mãe. A gente conta a história de José Fonseca em Dr. Genivaldo Fonseca, que foi o seu pai. No livro de Dr. Genivaldo Fonseca que eu li, A Luta pela Emancipação, onde Dr. Genivaldo Fonseca conta algumas coisas curiosas da cidade de Condado, a gente vê obras dentro da cidade de Condado sendo inauguradas por Dr. Genivaldo Fonseca, que quem desenhava era Ieda Fonseca. Então a gente tem um José Fonseca que cresce nesse contexto político, a gente tem um José Fonseca que tem marcha política, a gente tem um vice que tem esse histórico familiar político. Já veio do berço, né? Já vem do berço, ou seja, não precisou da sombra de outras pessoas para que pudesse apresentar-se na cidade como um político nato. José Fonseca entra onde Jane não entra. José Fonseca entra hoje onde Jorge de Jararaca não entra. Então, assim, quando a gente parte para essas questões de entender vice, eu quero saber, dentre Jorge de Jararaca e dentre Jane Marques, quem é o mais articulador? Jorge de Jararaca, Jane Marques ou José Fonseca? Então, isso é sem sombra de dúvida, indiscutível, a articulação de José Fonseca sai disparado na frente. Então, assim, se quer discutir capacidade de vice, hoje, André Quental tem o melhor vice. O melhor vice de chapa. Tem história, né? Tem história política e tem militância. Agora, José Fonseca é um homem que divide opiniões. Isso é verdade, José Fonseca é um homem que divide opiniões em condado. Agora, ninguém pode acusar José Fonseca de corrupto. Ninguém pode acusar José Fonseca de imoral. Ninguém pode acusar a família Fonseca
junto com seus filhos, de uma pessoa que não é sincera, que não é honrosa, que não tem capacidade, que não tem maturidade, que não sabe o que faz. Então, assim, quando Edilberto escolhe, junto com o André José Fonseca, está escolhendo um homem de caráter. Não que os outros não tenham, os outros têm. Mas por que essa pressão em cima de um homem que tem caráter, responsabilidade, família, história política, militância dentro de Condado? Então a gente tem que estudar um pouquinho política de Condado, tem que saber como é que caminham as coisas. Mesmo que uma pessoa divida opiniões políticas dentro da cidade, a gente tem que respeitar a história e tem que respeitar a militância. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a escolha de Edilberto Quental em relação ao amigo José Fonseca, porque eu vejo José Fonseca com esse histórico familiar, com conduta exemplar dentro da sociedade de Condado, como também de todos os seus filhos, de sua família, de sua mãe, do seu pai. E assim, eu me sinto muito honrado de hoje poder marchar ao lado de José Fonseca. Às vezes, quando tive a oportunidade de estar com ele na mesa que era de Dr. Genivaldo Fonseca, Sim. contarmos as histórias de quem foi Dr. Genivaldo Fonseca e que foi Ieda Fonseca. Tem muitas obras que ele inaugurava e Ieda era a desenhista. Aquela praça na frente da prefeitura, a 15 de novembro, ela era quem desenhou aquilo dali foi Ieda Fonseca. Inclusive um dos cartões postais da nossa cidade, postais, né? Os mastros, aqueles mastros das bandeiras de 18 metros, quem desenhou aquilo dali foi Ieda Fonseca, a mãe de José Fonseca. Então, nenhum desses vices que estão do lado da oposição, eles têm um histórico político como tem a família de José Fonseca. Então, assim, eu fico feliz, fico honrado de poder marchar ao lado dessa história e a forma também da gente retribuir o legado de Ieda Fonseca e de Dr. Genivaldo é honrando José Fonseca nesse pleito, é marchando com ele, é aplaudindo aquilo que a família dele fez em Condado, lutou pela emancipação, ele conhece essa história, ele sabe dessa história e luta por ela também. A militância de Dr. André Quental tá animada, amigo? Animadíssima, a gente está animado. Por quê? Por quê? A gente está animado pelo fato de que a gente hoje tem uma mulher que é guerreira, luta, chama para a briga, chama para o pleito. A gente tem um vice animadíssimo, porque já disse a você, tem todo esse histórico, sabe aonde entrar, sabe aonde ir, sabe aonde pedir e aonde pegar. A gente tem um Edilberto Quental da vida, que eu não preciso e nem preciso dizer a Condado o que Edilberto Quental fez no ano de 2004 e no ano de 2008 em relação ao município de Condado, dando visibilidade a Condado, batizando de Condado Estrela da Mata Norte, que não tinha visibilidade nenhuma. Então, assim, a gente tem 3 pessoas que estão nos guiando nesse processo, nesse pleito, e eu todos os dias acordo motivado, animadíssimo, sem problemas nenhum, não ouço agressões, até ouço as agressões via redes sociais, ouço essas agressões públicas, mas essas agressões me fazem rir internamente no sentido de que nós estamos motivados para essa briga, vamos para essa briga de forma honrosa, respeitosa, sabendo que a gente está indo para essa briga com história, com classe, com ética e aguerridos. Quando foi anunciado a escolha de Josué Fonseca para candidato a vice-prefeito na chapa de Dr. André Quental, os candidatos a vereadores, a militância aceitou, aplaudiu, disse estamos juntos, estamos pegados, vamos para a luta, para o embate, como foi? Olha, a recepção. Lá no dia da convenção, quando o nome de Josué Fonseca apareceu no telão como vice da chapa de André Quental, a gente viu o povo juntos vibrar em relação a essa escolha e a essa questão. Porque é aquilo que eu estou dizendo a você, Itamar. O indivíduo pode dividir opiniões. Por exemplo, dividir opiniões no grupo ou dividir opiniões na oposição. Mas Sim. A questão é, não existe nada que desabone a conduta dele. Ele é alguém que apresenta-se na sociedade de Condado como alguém preparado, maduro para essa função, articulador e com histórico familiar fascinante e incrível. Ou seja, se botar na balança esses vícios, não dá chá. Não dá chá, não tem condições. É muita estrada na frente e muita poeira para trás em relação a uma Jó e em relação a uma Jane. Porque eles queriam um vice da neutralidade, como eles são. A gente tem uma Jane da neutralidade e a gente tem uma Jó da neutralidade. Por que da neutralidade? Neutralidade porque não tem um serviço prestado que tem o José Fonseca, por exemplo.
são neutros. É aquela questão que eu falo, são ações muito acanhadas no município. E não é nem a questão de serem relevantes, são ações acanhadas para o cargo que... São uma figura de candidato. Uma figura de candidato, ou seja, a gente tem que escolher alguém que esteja somente ali no pleito, pegue seus R$6.000 no final do mês e pronto. Então, assim, eu penso que a gente não pode pensar vice dessa forma. Vice também é articulação. O Josué é um excelente articulador. Olha, faltam 8 minutos para as 2 horas da tarde. Aqui estamos em nome do Grupo Novo Brasil, Supermercado Novo Brasil, Padaria Novo Brasil, Casa de Ração Animal Novo Brasil, Farmácia Novo Brasil e Ferro e Aço Novo Brasil. Falamos em nomes de Miguel Andrade e de Maurício Andrade, lá na Avenida Olegário Fonseca, com menor preço, com bom atendimento. As facilidades que você só encontra no Grupo Novo Brasil há mais de 3 décadas, servindo bem a sociedade condadense da região. Quem nos acompanha é o ex-vice-prefeito Zenildo, ex-vereador, ex-presidente da Câmara. Conhece Zenildo? Zenildo, conheço. É o presidente do PSD, né? Do PSD. Todo mundo conhece Zenildo dentro de Condado. Inclusive agora já nos últimos dias que antecederam as convenções, eu soube que ele foi procurado pelo candidato Albino Silva e foi uma tarde de conversa, viu? Rapaz, teve... Disse que foi muita agonia, viu? Teve algumas coisas nesse sentido, mas é aquela coisa que eu estou lhe dizendo, então. As pessoas entendem que campanha política se faz desonrando as pessoas, tentando comprá-las. Parece que isso é comum e notório dentro da cidade. Porém, eu quero aplaudir a Zenildo, tiro para Zenildo o meu chapéu, tem meu respeito, o meu carinho e a minha admiração pelo fato de que ele entende que isso não é tudo. Ou seja, eu não vou trocar certo por duvidosos. Ele pensou bem e parabéns. Parabéns nesse sentido. Ou seja, trocar dinheiro por voto. André tem voto. E André tem voto para arrasar gente. André tem voto para deixar pessoas no dia 15 de novembro à noite arrasados. Misericórdia. E é aquilo que você falou aqui, será um carnaval. Primeiro, por ela ser mulher, Sim. que ainda existe um grande machismo. É verdade, verdade. Existe essa grande ideia de machismo Sim. na cidade de Condado. Primeiro, por ela ser mulher. E segundo, por ela ir para uma campanha brigando com 2 Tiranossauro Rex do dinheiro. Então, assim, vai ter pessoas que não vão voltar nunca mais à prefeitura com essa questão vergonhosa, e vai ter pessoas que vão pensar 2 vezes em relação a colocar o seu nome de novo na vida pública. É verdade. Você falou em machismo só porque ela é mulher, mas quando ela tem vocação para eleger mulher prefeita, caso ela seja eleita, será a 4ª mulher que governará o município pelos 4 anos que virão, nesses seus 58 anos de emancipação política, né? Mas é justamente essa questão. Não é que a população não entenda a mulher com o seu papel. Estou falando dos adversários políticos. Estou entendendo. Porque assim, Ieda vem a prefeita, Deriva vem a prefeita, Sandra Félix vem a prefeita. Mas a questão todinha é que até nas épocas dessas mulheres, elas sofriam determinadas atrocidades dos seus companheiros que eram infidedignas, eram coisas terríveis, né? Eu lembro de histórias, os livros contam essas histórias. Eu não existia ainda, mas assim, os livros contam essas histórias que as pessoas faziam com elas nas ruas. Tô entendendo. O processo de deteriorização da oposição de campanha. Sim. Tá? Inclusive com a Sandra Félix também, com o atual prefeito na época, né? Quando brigaram pela candidatura de ambos. Então, assim, a mulher ainda é muito desrespeitada hoje no pleito, as coisas que se falam, as coisas que se dizem, né? As pessoas da oposição, principalmente os cabeças da oposição, chamam ela de poste, né? Chama ela de mudinha. A mudinha discursa, viu? A mudinha discursa que é uma beleza, é aquele discurso interessante que eu fico de pé. E hoje que eu sou acostumado a ver discursos filosóficos a minha vida toda. E aqui a gente não tem nada contra a quem é mudo, né? Até porque é uma deficiência. A quem é mudo, né?
Isso é até uma forma de preconceito, né? Preconceito. Então, Preconceito. assim, a gente vê nas redes sociais essa coisa, a gente vê nos discursos públicos das pessoas, aquilo é um poste, aquilo é uma mudinha. De uma forma deselegante, né? Parece que nunca viu a mulher discursar. Discurso, meu amigo, sem ponto no ouvido, discurso sem texto, é uma coisa fantástica. Ela tem sempre uma coisa interessante no seu discurso, que a ideia aqui é, se não ganharmos a mente e o coração das pessoas, não estamos fazendo campanha com decência. Então, assim, isso eu tenho aprendido com o André. André marcha nas ruas de Condado ganhando a mente e os corações das pessoas. Então não é só discurso, é discurso versus realidade. E a frase é bonita, como é que se não ganharmos as mentes e os corações das pessoas, não estamos fazendo campanha com decência. Isso é André Quental. Isso é muito importante, Isso né? é André Quental. Isso dá uma lavagem cerebral, ela né? marcha com esse discurso, então eu não entendo esse negócio mudinho, eu não entendo negócio de mudinho, eu não entendo esse negócio de poste, eu não consigo compreender essas falas. Antes o que eu vejo rodando pelas redes sociais são outras coisas, completamente distintas do que é isso. Então... Desnecessariamente que um discurso que não pode ir para as ruas. Faltam 3 minutos para as 2 horas da tarde, quer dizer que está tudo pronto a partir de domingo. O cacão vai piar, a onça vai beber água, a cobra vai fumar. E doutor André Quental vai para o embate político, mostrar as suas ideias, os seus ideais para julgamento popular, vai caminhar. Ela certamente já reforçou a sola do tênis, né? Sim, ela para caminhar. Fala sempre. Reforçar a sola do tênis para caminhar. Fala sempre dessa questão e convida as pessoas também. Para caminhar com ela. E uma coisa interessante que ela fala, das vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com ela e vê-la falar, ela diz: aqueles que não têm, botem os tênis nos pés, aqueles que estão cansados, anime as suas forças e vão para as ruas comigo. Eu vou gastar solado. Dá uma injeção de ânimo, né? Vou gastar solado. E vamos embora. Vamos embora. Quem nos acompanha aqui é Apolo Távora, é Glaucivan. Silva Dantas, o nosso amigo Van. Conhece Van, né? Conheço o Van. Uma das vozes mais bonitas de Pernambuco, né? Isso, um grande abraço para Van. Grande profissional. Sempre ouvi as suas canções, ele, seus teclados, é uma coisa fantástica. Não, aquele rapaz onde ele chega, ele a cena. Apolo, faltam 2 minutos para 2 horas da tarde. Foi muito bom conversar com você, te rever aqui no programa. Que Deus te abençoe. Fique certo que neste pleito você vai ser muito aperreado pela produção do programa para vir conversar conosco, para nós debatermos esses assuntos e trazer as boas novas lá do grupo de Dr. André Quental, que é a junção de MDB e PSD. Muito bem. Temos também o PCdoB. O PCdoB, né? São os 3, PCdoB, PSD e MDB. Aí o PCdoB sai com candidato a vereador? Tem alguns candidatos. Algum candidato, né? Então tá bom. Um elenco do PCdoB, de candidato a vereador. Foi bom receber você aqui no programa. Um grande abraço. Muito obrigado por sua recíproca. A nossa emissora, a HDFM, é o nosso programa. Fique à vontade com as suas colocações finais. Eu que agradeço aos telespectadores, aquelas pessoas que estão... Os ouvintes que nos escutam pela rádio. Nos ouvindo, tá? Então, assim, agradeço também a você, Itamar, pela oportunidade que você tem dado da gente expressar, da gente falar, da gente conversar um pouquinho. É sempre bom lhe rever, nutro por você um grande carinho e admiração também pela sua profissão, pelo grande comunicador que você é. Tá? E hoje é dia dos radialistas, viu? Oi, parabéns. Obrigado. Parabéns. Então, 21 de setembro, dia do radialista, né, Henrique? Isso, então muito tá. bom. Então, assim, isso é muito importante. O debate democrático, a chama por esse debate democrático. E meu conselho aos jovens de Condado é: estudem política local, aproximem-se de quem conhece política local, envolvam-se com essa política local, para que a gente possa fazer uma das campanhas mais bonitas de Condado. Campanha democrática, com respeito, com consideração ao opositor, porque no final todo mundo vai ser diretamente ou indiretamente afetado pela gestão de quem chegar lá. É verdade, 4 anos não são 4 dias, né? São 4 dias. Então vamos para a briga, vamos para a luta. É isso aí. Deus te abençoe. Muito obrigado por sua vida. Valeu, então. Pronto, eu conversei com Apolo Távora. Professor, você fica aí, Apolo, por favor. É final de programa, eu tô indo embora, eu volto amanhã, a partir do meu dia. Muito obrigado ao José Henrique, que é o produtor do programa, a Thalita Xavier. Muito obrigado por sua audiência, a nossa presidente, a primeira dama do rádio interiorano pernambucano, Helena Silva, e a todos vocês pela audiência, os amigos que nos escutaram pelos 98,5 MHz.
é a Rádio HD FM. Os amigos da Acesso TV, Iveson Ferreira e Carlos Lopes, fica aqui o meu abraço, o meu carinho, a nossa gratidão. E a todos vocês, lembre-se, cada um dá o que tem, faz o que pode, recebe o que merece. Dê um beijo na família. E amanhã, encontro marcado aqui na Rádio HD FM. Apolo, dá tchau para o teu povo. Tchau, pessoal. Obrigado por tudo, família.